Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do caminho que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite do nosso estudo do Livro dos Espíritos. É com muita alegria, com muito amor que nós nos colocamos junto ao banquete do Mestre Jesus, neste aprendizado que é eterno, porque a nossa alma sempre precisará encontrar as respostas de que tanto necessita para ter calma diante das adversidades, para ter calma diante dos ciclos da vida, para enfrentar as adversidades com equilíbrio e harmonia com as leis divinas. Que nesse momento nós possamos, unidos à espiritualidade superior que coordena os trabalhos do Jornal Centelha Divina, deste grupo de estudos, nos envolver em uma atmosfera de paz, de serenidade, de clareza de ideias para a compreensão da mensagem que receberemos nessa noite. Que ela seja proveitosa para os nossos irmãos que sofrem, encarnados e desencarnados, esses que estão assistindo agora e os que nos assistirão depois. Que a paz do Cristo os envolva e os faça crer. Crer não só de acreditar, mas de confiar. Confiar na providência divina, confiar que tudo passa, que todas as provações, que todos os momentos bons e os ruins têm uma data certa para passar.
Tantas coisas já se passaram, tantos ciclos difíceis, e nós permanecemos e perseveramos, assim como as estações do ano. Se nós observarmos as árvores em cada uma das estações, elas estão enfrentando um ciclo diferente da sua existência. E assim somos nós também, e devemos respeitar e aprender com cada um dos ciclos que enfrentamos, as adversidades do tempo, do vento frio, da chuva, da escassez de água, de recursos, todas as dificuldades, e a cada vez a árvore, ao invés de se enfraquecer, ela vai fincando mais ainda as suas raízes. E assim nós fazemos quando buscamos o Evangelho de Jesus, fincando as nossas raízes na nossa fé, na esperança em Deus de que todas as coisas têm um dia para chegar ao fim. E nesta certeza, seguiremos firmes em busca do aprendizado diário sobre o amor, sobre viver e amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que nós possamos nessa noite nos fortalecer e sair deste momento de oração compreendendo que a prática do bem e do amor é a nossa maior arma contra todas as vicissitudes. Senhor Deus, agradecemos nesse momento pela nossa existência, pela nossa vida, pelos nossos relacionamentos, pelas provisões de todos os dias, pelos livramentos. Agradecemos, enfim, por nossas vidas em todos os contextos, em todas as nossas relações. E colocamos toda a nossa existência em Suas mãos. Que seja feita sempre conforme a Sua vontade, ó Mestre, ó Deus Criador de todas as coisas. E que nós possamos obedecer e aprender sem murmurar. Nos fortalece, Senhor Jesus, através de Suas legiões de trabalhadores da luz, para que possamos seguir firmes. Que assim seja. Boa noite. Que bom, seu Silvino, seja bem-vindo. Mãe, Maia, seja bem-vinda. Ou bem-vindo, eu não estou conseguindo enxergar. Denise, que saudade. Beijo grande. Seja bem-vinda. Vamos às nossas questões de O Livro dos Espíritos. Nós estamos inaugurando um capítulo novo que fala sobre o retorno à vida espiritual, né? Quando o espírito sai da vida corpórea e retorna à vida espiritual. É o capítulo 3 de O Livro dos Espíritos, a questão 149. Hoje nós vamos fazer 149 e 150. Todos os domingos fazemos 2 questões, a não ser que sejam questões muito grandes, que aí não dá tempo, né, pra gente ler direitinho. Um beijo, Denise, estou com saudade, viu? Vamos nos encontrar no Evangelho. Já vou convocando. Entrou o trabalhador, a gente já vai chamando. Dia de terça, minha irmã, 20h30. Né? Vou mandar uma mensagem para você para participações especiais no Evangelho. Vamos a alma após a morte. Em que se torna a alma no instante da morte? Então, o que é que acontece com essa alma no instante da morte? Os espíritos respondem: volta a ser espírito, isto é, retorna ao mundo dos espíritos que havia deixado momentaneamente. Bem simples, né, para eles? Vamos ver o que é que Miramês responde para a gente. Na verdade, a gente cria uma complexidade muito grande para o momento do desencarne, né? Por causa dos nossos apegos, por causa dos nossos pensamentos sobre o que nós vamos deixar, como as coisas vão ficar, né? As pessoas que nós amamos, o que vai acontecer. Mas, na verdade, o momento do desencarne, efetivamente,
para a maioria de todos, é um momento extremamente tranquilo, de desligamento daqueles fios que unem o perispírito ao corpo. É o momento do retorno, né? Muito assim, quem já percebeu, já esteve presente em um desencarne, deve ter percebido que é um momento onde parece que o tempo para e há um silêncio. E há um grande respeito, tanto da espiritualidade, quanto nosso, instintivamente, né? Há um momento assim de silêncio. Boa noite, Luciana, seja bem-vinda. Vamos ver o que a Miramês diz para nós, né? Sobre esse retorno da nossa alma para o mundo espiritual. A alma, depois da morte, volta ao plano espiritual de onde veio. É como se estivesse internada em uma universidade em contínuo aprendizado e, ao terminar o curso, voltasse ao campo de trabalho maior, a fim de se sentir mais livre no exercício das suas obrigações. Eu adoro essas explicações. A carne é uma bênção de Deus que nos compete aproveitar como sendo experiências valiosas. Quem despreza essa oportunidade no mundo é tomado de arrependimento constrangedor e busca a sua volta nas lides humanas com redobrados deveres para aliviar o fardo, a vida. Em se comparando com a eternidade da alma, o corpo humano é uma prisão-escola, onde as faculdades estão abafadas, senão oprimidas, dependendo de esforço próprio para que se inicie a libertação, na luz do tempo e nas bênçãos de Deus. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é, para nós outros, encarnados e desencarnados, um código que favorece a iluminação dos nossos sentimentos. Mas, para tanto, devemos procurar essa melhoria. A nossa parte temos de fazê-la. E, para exemplo, podemos observar a vida de Jesus na subida do Calvário, vencendo todos os obstáculos e vivenciando tudo o que falou aos homens. Essa parte aqui é interessante e eu tenho visto que em muitos momentos, nas falas, durante as palestras e os aprendizados e as leituras, isso aqui tem se repetido. Eu não sei se é porque estamos na Quaresma e sempre tem alguma coisa que se refere à Semana Santa, né? Que é esse momento onde nós nos rememoramos desse desencarne do Cristo. Mas também porque nós temos muito que aprender com aquele Calvário. E a gente despreza um pouco pela emoção, pela violência, né? Por nos sentirmos assim doloridos de ver e de sentir novamente a emoção daquela situação toda, né? Daquela injustiça, daquela atrocidade, daquela tamanha violência. Mas ali é um momento onde se pergunta, às vezes se perguntam, né? Como foi que Jesus nos salvou dos nossos pecados? Em que sentido aquele Calvário, aquela morte tão dolorida e violenta, serviu para nos salvar? Se eu pudesse escolher, se vocês pudessem escolher, eu acho que a gente não escolheria que fosse assim. Eu talvez dissesse assim, não precisa ele fazer isso por mim, eu vou tentar aprender, né? Mas a sabedoria divina é muito maior do que o que nós podemos achar ou querer. Então, foi necessário que assim fosse. E nós, de uma vez por todas, devemos acolher todo o aprendizado que existe naquele momento, para que ele não seja completamente em vão. Só nessa frase assim, meio solta, que diz que naquele momento Jesus nos salva dos nossos pecados, né? Que pecados e como é que ele nos salva? Vamos daqui a pouco falar um pouquinho. Devemos estudar a questão das vidas sucessivas, que é uma lei em todos os mundos, um processo de elevação dos espíritos.
tudo existe para o nosso bem, esperando que busquemos conhecimentos no avanço da nossa libertação. O espírito encarnado deve meditar sempre que possa no mundo espiritual, nas comunicações dos espíritos com os homens e na reencarnação, pois o estudo dessa filosofia grandiosa irá abrindo caminhos para novos conhecimentos da verdade. A esperança irá tomando de mansinho seu coração, dotando a inteligência de maiores poderes para suportar os entraves da vida e renovando as forças para vencer os problemas. Quanto nós precisamos disso? Aprenderá assim como conservar a alegria em todos os momentos, por saber que sempre está cercado de espíritos compatíveis com seus pensamentos. Atraímos pelo que somos. As nossas companhias espirituais são de acordo com os nossos sentimentos. Porém, a misericórdia de Deus nos favorece com a presença dos anjos, mesmo vivendo na inferioridade, para despertar os nossos próprios valores. Sendo assim, cabe-nos reconhecer que Deus é um Pai de amor, começando a atender aos chamados da consciência divina para acendermos uma luz dentro de nós, pelos processos de uma vida reta, em caminhos favoráveis, onde Jesus está sempre nos dando as mãos e nos ensinando como caminhar. Desta maneira, quando chegar o momento da passagem para o mundo espiritual, estará o encarnado preparado para tal evento, com serenidade e esperança, e preparado igualmente para voltar ao mundo quantas vezes forem necessárias à sua felicidade. Quantas vezes nós dizemos, às vezes, que nem queremos voltar mais, né? Já chega. Isso é por ignorância nossa. Nesse clima de confiança em Deus, pedimos ao Senhor que nos ajude a compreender os seus desígnios do céu, tornando-nos luz, que possamos iluminar onde quer que formos, servindo de instrumento para animar, ajudar a servir os nossos irmãos que sofrem os desgastes da ignorância. Miramês traz um chamado para nós para conhecermos esse retorno, para conhecermos e termos mais intimidade com essa ideia de que vamos retornar para o mundo espiritual e podemos retornar a qualquer momento. Isso às vezes nos deixa amedrontados, mas é por completa falta de conhecimento de que é um processo natural, que todos nós iremos passar e que devemos estar prontos. O que é estar prontos? É estar ao lado de Jesus. É estar ao lado dos ensinamentos do Mestre, compreendendo que nossa tarefa é a do bem, do serviço ao outro, do amor mútuo, da prática do amor com nós mesmos, com as nossas necessidades, com o nosso próprio corpo, os cuidados que nós devemos ter conosco, com a nossa existência, com a nossa vida, com as nossas relações, com as nossas emoções. Buscando estar sempre, como ele disse aqui, de mãos dadas com o Mestre. Eu espero que a gente consiga, e que a gente consiga cada vez mais perceber essa realidade como a realidade da nossa existência, como algo que realmente não temos para onde correr. Um dia chegará o momento do nosso retorno, e será bom, será maravilhoso se nós estivermos preparados para vivenciar essa passagem, né, para o mundo espiritual. Ali no Calvário, Jesus nos traz diversos ensinamentos sobre a dor. Ele nos liberta dos nossos pecados quando ele nos ensina o bem sofrer e o perdão. Aquele trajeto todo, com todas aquelas paradas, né? Chama estações, né?
na igreja, na nossa irmã igreja católica, chamam estações. Eles para, vários momentos vão acontecendo durante o momento que ele está carregando a cruz, e alguns personagens entram em cena. E assim acontece conosco quando nós estamos carregando as nossas cruzes. E ele nos deu exemplo de tudo, de qualquer coisa que pode nos acontecer quando nós estamos passando por dores. Primeiro que ele entra em Jerusalém em festa, sendo aclamado. Mas dentro de sua consciência ele já sabia que não ia ser aquele rei, né? Que as pessoas esperavam. Não havia nenhuma vaidade, nenhum orgulho de Jesus por aquele momento do Ramos, né? Onde as pessoas festejavam a chegada desse Salvador, desse Messias, desse que era o libertador do povo judeu. As pessoas haviam confundido a imagem do Messias como o Filho de Deus, como se ele fosse somente um libertador político e econômico e assim bélico, né, que fosse fazer uma guerra para libertar os judeus do povo romano. Não entenderam que a libertação que o Messias traria era uma libertação de consciências. O Filho de Deus viria para uma mensagem que ultrapassaria todos os tempos, não só para aquele povo, para aquela realidade, mas para a humanidade inteira. Então, o aprendizado já começa ali. Quando você chega no auge do poder, você precisa ser humilde e entrar de jeguinho, né? Não foi de jeguinho? Montado em um jeguinho e demonstrando toda a sua humildade e a sua simplicidade junto ao povo, né? Foi convidado à presença de Herodes, né? E respondeu aos questionamentos de Herodes de uma forma sublime. E muitas vezes nós somos convocados em situações a responder por nós mesmos, pelos nossos próprios atos, e nós não temos a coragem do Cristo de falar a verdade, né? De olhar de frente para os nossos equívocos, no nosso caso, porque ele não tinha nenhum, né? E dizer, sim, eu errei. Me perdoe, o que eu posso fazer para mudar? Não foi assim que ele disse, lógico, mas ele nos ensina sobre humildade no momento em que ele chega na frente de Herodes e diz, meu reino não é deste mundo. Dizes que eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. E as pessoas não entendiam uma palavra daquilo, daquela mensagem humanitária e secular. Até hoje, milenar. Estamos 2025 anos tentando entender. E depois ele vai passar pelo sofrimento todo de ser traído, ser entregado pelos próprios amigos, ser tudo isso nós vamos vivenciar durante as nossas existências, né? De ser injuriado, e aí de ser preso, injustiças, e começa a violência. Começa a violência corporal, começa a violência física, doloridíssimo, terrível, tortura. E ele faz o que? Ele perdoa em todo momento os seus algozes, né? Ele é submetido a um julgamento pelo seu próprio povo e o povo condena Jesus e liberta alguém que era realmente errado, né? Alguém que era realmente um ladrão. Uma pessoa que agia em desconformidade com a lei do mundo. Depois ele vai carregando a cruz, sendo açoitado, e aparece alguém, que eu acho que se chama Cirineu,
Não, alguém carrega a cruz, eu não sei o nome. Digam aí. Alguém ajuda ele a carregar a cruz. E ele permite que essa pessoa ajude ele. Eu acredito que ele toma um fôlego, né? Respira um pouco. E depois ele toma a cruz dele de volta. Ali nesse momento aí, existe uma mensagem sobre as pessoas que chegam para nos ajudar. As pessoas que estão ao nosso lado durante a vida, mas elas não podem carregar a nossa cruz por nós. Afinal de contas, ninguém pode. Só nós mesmos podemos e devemos carregar as nossas cruzes. A gente pode receber ajuda e deixar alguém carregar 1 minutinho para a gente respirar, mas depois você tome a iniciativa e pegue de volta. Agradeça e tome novamente de volta a sua cruz e siga adiante, enfrentando de cabeça erguida todas as coisas. Aparece uma outra pessoa que enxuga o rosto de Jesus. Enxuga o sangue que caía nos seus olhos, as lágrimas, o suor. E ele também permite. Então, às vezes, aparecem pessoas durante a nossa jornada para nos dizer uma palavra, né? Para nos clarear as vistas, enxugar nosso rosto e clarear os nossos olhos com palavras, com mensagens, com esses textos que a gente recebe algumas vezes, que nos dão alguma iluminação na nossa mente. E nós devemos receber e acolher, né? Nós devemos, Cirineu mesmo, Dona Mariazinha disse. Nós devemos acolher todas essas pessoas que atravessam o nosso caminho, que nos trazem conforto, que nos trazem carinho enquanto nós estamos carregando as nossas cruzes. Quando nós estamos sofrendo problemas terríveis, sempre chega alguém que nos tira um sorriso em um dia. Essa pessoa é aquela mesma que enxugou os olhos de Jesus, para que ele pudesse seguir adiante, e ele permitiu. Ele se permitiu. Por que que a gente se endurece tanto? Né? A gente não permite que as pessoas digam, a gente não quer ouvir nenhum conselho. Diz que conselho, se fosse bom, era vendido, né? Normalmente é o que a gente fala. Mas às vezes são os espíritos superiores que estão passando uma mensagem através de alguém. Qualquer pessoa que cruza a nossa vida, às vezes alguém está ouvindo uma conversa e diz uma mensagem, né? Diz uma mensagem. E nós vamos aprendendo com essas pessoas ao longo do nosso caminho. Uma mensagem que a gente recebe no celular, eu já recebi tantas mensagens que falaram fundo no meu coração. E eu fiquei pensando, não, essa mensagem só pode ter vindo encomendada, né? E a gente vai sabendo que nós estamos, se a gente estiver desperto, a gente vai sabendo que estamos recebendo carinho de Deus. Estamos recebendo um fôlego, um ânimo novo. Pessoas que nos fazem rir, elas são importantíssimas na nossa vida, né? Que vão nos aliviando, tornando a nossa estrada um pouco mais alegre, né? Quando nós estamos tristes. Então vamos acolher. Depois Jesus perdoa a todos lá do alto da cruz, já crucificado. Ele diz, perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. Né? Ele reconhece a nossa pequenez, as nossas dificuldades, a nossa ignorância, e perdoa o tempo inteiro. Ele perdoa os soldados, ele perdoa todos, e nós temos a maior dificuldade do mundo de entender isso aí. Mas é um grande exercício nosso. E ele conversa com um soldado, ou com um ladrão daqueles que está do lado dele, que pede para estar com ele, né? Quando chega a hora, e ele diz, ainda hoje estaremos juntos na casa de meu pai. Né? Ele reconhece o outro.
que caminha junto, que está ali do lado no mesmo sofrimento, se colocar em prontidão para estar com ele, né? Mesmo que o corpo não possa. E a gente também precisa ofertar o nosso apoio ao outro, que está carregando a cruz dele, que está passando pelo sofrimento dele. Precisamos ser empáticos como Jesus foi. Aquele momento final do Cristo nos salva de todos os nossos pecados, porque nos ensina a viver o nosso próprio calvário, as nossas próprias dificuldades e iniquidades, porque o que nos salva do pecado é o amor. E ali é o exercício supremo do amor do Cristo, em diversos atos e nos nossos piores momentos, porque ali são os nossos piores momentos que ele está vivendo. A gente nem imagina, né? Então, no momento que ele olha para a mãe, olha para João, né, e diz as palavras que ele fala, reconhece o amor, tudo aquilo é ensinamento para nós. Ele entrega a mãe a João, o apóstolo do amor, né? E diz: eis aí a sua mãe, eis aí o seu filho. Nos entregando essa mãe amorosa, que nós também devemos acolher em nosso coração como nossa, como condutora também dos nossos passos, das nossas vidas. Porque podemos solicitar a intercessão de Maria de Nazaré, sim, né? Podemos nos lembrar do seu exemplo de abnegação, de amor, de devotamento, de enfrentamento, porque imagine a mãe ver o filho passar por tudo isso, sabendo que era uma missionária divina. E que também esse amor que ela vivenciou e que sente por todos nós é milenar. É um amor que nós não vamos entender em muitas e muitas existências. Então, quando o nosso espírito retornar para o mundo espiritual, que nós estejamos de braços dados com estes, com Jesus Cristo, com Maria de Nazaré, com o nosso anjo guardião, porque nós nos ligamos a eles através dos nossos atos, dos nossos pensamentos aqui na vida, na Terra. Compreendendo que o momento de desencarne é só um momento de desligamento com essa matéria, e que lá nós vamos reencontrar também grandes amores e saudades que deixamos no mundo espiritual. Compreendendo que Deus está cuidando de tudo que fica, porque o que mais nos aprisiona são essas prisões que nós temos do nosso físico, do nosso material. Por que a gente tem medo de morrer? Por que a gente tem medo de morrer? Porque a gente tem medo de deixar as coisas e as pessoas. E aí depois a gente diz assim: eu não sou apegado a bens materiais. Somos sim. Pense aí que você pode morrer amanhã e deixar seus filhos. Claro que você é apegado. Nós todos somos, porque é da nossa natureza. Nós só precisamos confiar um pouquinho mais em Deus e entender que Ele está cuidando de tudo. Que tudo é de acordo com a vontade do nosso Pai Celestial. Como é difícil, eu não estou dizendo que é fácil não, viu, gente? Mas é um exercício para nós fazermos todos os dias. A nossa comunhão e entendimento sobre a espiritualidade, sobre a infinitude da vida. É sempre vida, não existe morte. E vamos para a questão 150, né? Senão eu falo. Vamos para 150 para a gente encerrar. Boa noite, Clara. Seja bem-vinda, Tayla. Berna, um beijo para Chico. Saudade de Chico. Eu vi Chico no grupo, né, do GVN. Graças a Deus já retornando às atividades.
Glória a Deus pela vida de Chico e pela recuperação da saúde dele. Vamos a 150, que é dividida em 150A e B. Após a morte, a alma conserva a sua individualidade? Os espíritos respondem: sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Então, após o nosso desencarne, nós conservamos a nossa individualidade enquanto espírito. Nós somos individualidades espirituais, né? Como a alma constata a sua individualidade, uma vez que não tem mais um corpo material? Ó, que pergunta interessante, né? Quando nós nos desligamos do corpo material, como é que a gente constata a nossa individualidade? Os espíritos respondem: ela ainda tem um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta, e que representa a aparência de sua última encarnação, o perispírito. Então é através do nosso perispírito que nós reconhecemos a nossa individualidade. Enquanto almas no estágio evolutivo que nós nos encontramos, nós caminhamos com o nosso perispírito. Espíritos mais evoluídos, que são como feixes de luz, né? Eles não têm necessidade, mas se quiserem, podem materializar um perispírito para apresentar-se em algum lugar. No estágio evolutivo que nos encontramos, caminhamos com o nosso perispírito, que é essa roupagem, o modelo organizador biológico, essa roupagem que nós, né, mais ou menos fluida, um pouco material, que nós caminhamos pelo mundo espiritual. A alma nada leva consigo deste mundo? Nada, a não ser as suas lembranças, o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargor, conforme o emprego que haja feito da vida. Quanto mais puro for, tanto melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Olha, o que nós levamos são as nossas lembranças, são as coisas que nós aprendemos, são as virtudes que nós despertamos, são as memórias, as coisas lindas que nós vivemos com as pessoas que nós amamos e que vivemos conosco mesmo na busca do nosso eu, da nossa completude com Deus. Então, a cada existência, nós vamos enchendo a nossa malinha espiritual de experiências, de coisas lindas, de vivências, de amor compartilhado, momentos, né, aprendizados. Então, é isso que nós levamos. E se nós estivermos carregando também vingança, ódio, sentimentos contrários ao amor, é o que a gente vai enxergar na hora que a gente desencarnar também, né? Vamos para a interpretação de Miramês para a questão 150, finalizando a nossa noite. É isso que os desencarnados desejam sempre afirmar aos que estão na terra, presos em corpo de carne. A alma conserva depois da morte a sua individualidade. Quando ela descobre que não morreu, a sua alegria é intensa e a sua esperança é maior. Desperta em seu coração um desejo ardente de voltar ao convívio familiar, com seus amigos, e dizer que ninguém morre, que a vida continua com amplitudes que os humanos por vezes desconhecem. Acontece muitas vezes o aparecimento de quem partiu para os seus entes queridos, ou quando não consegue isso, há alguns familiares que guardem fortes lembranças daquele que seguiu da espiritualidade. Essas provas surgem todos os dias em locais variados, mas o aparecimento de espíritos aos encarnados se registra em quase todos os lares, e isso ocorre em todos os tempos da humanidade. O corpo é um instrumento cujo usuário é o espírito. Uma vez abandonado pelo espírito, o corpo fenece, perdendo toda a sua capacidade de comunicação com os outros. O físico perde sua forma, desfazendo-se e volta ao mundo de onde partiu,
para tomar novas formas onde for chamado pela natureza. A alma não perde sua individualidade, ela abandona suas vestes carnais e permanece em outro corpo sutil que lhe é próprio para a continuação da imortalidade. O que chamamos com muita propriedade de espírito é o seu instrumento de comunicação no mundo em que habita. Às vezes permanece com a forma que tinha quando encarnado, mas pode mudá-la, usando a capacidade espiritual que a sua posição no mundo fez adquirir. O corpo espiritual é sensível ao pensamento do espírito, que pela vontade pode transformá-lo como desejar. Se for chamado para trabalhar e mesmo renascer em outro mundo, o espírito deixa o perispírito condizente com o ambiente em que viveu e forma-se outro, de acordo com a natureza do planeta que deverá habitar, para estar ligado à harmonia daquele planeta que lhe servirá de casa por determinado tempo. Devemos compreender que os corpos dos espíritos são diversos. Quanto mais ascendem em evolução, mais corpos surgem como instrumentos de sua engenhosa personalidade. As percepções crescem pelo crescimento dos seus aparelhos espirituais. Ainda é cedo para compreendermos o valor e a necessidade dos corpos espirituais da alma. Se já conhecemos algo nesse sentido, ainda estamos no período preparatório da sabedoria espiritual. A natureza perde parcimônia nos conhecimentos, porque a verdade surgirá pela maturidade dos que a procuram. O seu maior serviço é libertar as inteligências, doando a sabedoria e fazendo-se presente nos corações como amor. O que os homens precisam saber, e alguns já conhecem essa verdade, é que ninguém leva para o mundo espiritual o que possui de bens terrenos. Os verdadeiros valores que carrega consigo são os valores morais. Nesse sentido, o Evangelho cresce, por ser ele o maior celeiro da vida e nos ensinar a ajudar a despertar os talentos em nossos corações. Então, a nossa individualidade torna-se um sol diante da vida. Que textos maravilhosos e quantas reflexões, né? Que nós levamos? Absolutamente nada. Somente a nossa consciência, as virtudes que despertamos e o amor que distribuímos. Que o Senhor possa nos ajudar a compreender, fazendo com que essa mensagem toque em nossos corações e nos pontos que necessitamos para o nosso despertamento. Que Jesus nos abençoe nessa semana que se inicia. Que possamos compreender a grandeza dos seus ensinamentos na vida, fazendo com que o nosso caminhar seja nos passos do nosso Mestre. Agradecemos a Deus pelos planos divinos de nos oferecer o ensinamento da espiritualidade, para que possamos ter um despertar mais rápido e mais consciente da nossa natureza espiritual, porque somos espíritos vivendo uma jornada na carne. E desta jornada devemos aprender os melhores ensinamentos, angariar as melhores vivências, cultivar os melhores sentimentos, cuidar de nós mesmos, das pessoas que amamos, contemplar o belo, a natureza, viver de acordo com o que Jesus viveu, buscar moralizar o nosso espírito, se autorresponsabilizar pelos nossos próprios equívocos, compreender as nossas limitações, os nossos defeitos e tentar a cada dia ser melhor do que ontem. Que o nosso anjo da guarda encontre acesso em nossos corações e que nesse momento derrame bálsamo sobre as nossas vidas, sobre as nossas mentes, sobre as nossas famílias, a água que trazemos para fluidificar nessa noite de orações. E que aspergindo sobre nós todo esse amor,
através dos bálsamos de luz que se derramam, nos ofereçam a cura que merecemos, na forma que merecemos. Nos ofereça a paz interior, nos ofereça a resignação diante da dor e das dificuldades. Fortalece a nossa fé, ilumina as nossas mentes e os nossos caminhos, e que se essa luz que se derrama sobre nós seja proveitosa para os nossos irmãos que sofrem no mundo inteiro, pelas guerras, pela violência, pela fome, pelas doenças incuráveis, pelo desespero, pelo desamor, pela depressão, pela ansiedade, pelos vícios sem fim. Obrigado, Jesus, por mais uma noite na sua presença. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Que assim seja. Um beijo, Dona Mariazinha. Um beijo, Denise. Lorena, Glória Argolo, Simone, Verônica. Fiquem todos com Deus. Terça-feira, 8h30. Estamos juntos novamente para o Evangelho. A paz do Cristo. Boa semana. Tchau.